Na época, eu não sei se vocês dois assistiram o filme do Cazuza, né? Com o menino lá, o sei que lá, Oliveira. Daniel Oliveira. Eu não gosto daquele filme, tá? Tirando a interpretação do Daniel Oliveira, que é similar, assim, mantendo as devidas proporções, obviamente, à do Val Kilmer com o Jim Morrison. Na época do filme do The Doors, quando saiu em 1991, e eu assisti no cinema ali na Barata Ribeira, em frente a Dias da Rocha, que não existe mais também, né? Acabaram com todos os cinemas de bairro. Eu lia algumas matérias falando que os fãs do Jim Morrison não gostaram do filme, criticavam o filme. Teve as declarações do Ray Manzarek, né, que queria dirigir o filme, também acabou não dirigindo. Depois o John Paul Desmore também falou alguma coisa, o Robbie Krieger, que não era muito fiel, blá, blá, blá. E eu não entendia porque eu adorava o filme. Quando saiu o filme do Cazuza, e eu vi as pessoas falando super bem, que adoraram o filme, eu me senti como o fã do The Doors lá em 91, quando o filme do The Doors saiu. Porque eu conhecia o Cazuza. O Cazuza não era só aquilo, e não tinha aquela coisa de ficar recitando para os amigos e, na vida real, os trechos das letras de música dele, coisa que o Oliver Stone mostra no filme também, sabe? O Cazuza não era só aquilo. É isso que eu quis dizer. Então, antes da gente entrar ali na sequência, assim, o Vitor teve um trabalho incrível ali de fazer os prints das telas do filme para a gente comentar aqui sobre o que é fato, o que não é, né? O que é reinterpretação e tudo, e o que é invenção do Oliver Stone. Eu quero ler aqui uma crítica da época da nossa querida Ana Maria Baiana, a qual já fiz o convite, a gente cita ela aqui bastante, né, Márcio? Mas ela não topou ainda, mas uma hora a gente vai ter Ana Maria Baiana aqui. O título da resenha dela é Stone viaja na história do The Doors. O espírito do líder dos Doors, Jim Morrison, parece ter contagiado o cineasta Oliver Stone na última sexta-feira. Eu não respeitei o ponto, perdão. Vamos lá, de novo. O espírito do líder do The Doors, Jim Morrison, parece ter contagiado o cineasta Oliver Stone. Na última sexta-feira, Stone estreou nos Estados Unidos seu novo filme, The Doors, que retoma a trajetória da banda californiana no fim dos anos 60. Em entrevista à imprensa estrangeira, no mesmo dia, declarou: "Estou viajando até agora de ter feito esse filme." Abre aspas para o Oliver Stone. "Alguns filmes te deixam exausto, eles tomam sua energia e não colocam nada no lugar. Definitivamente não é o caso deste." Fecha aspas. The Doors é de fato um assalto aos sentidos. Ao longo de pouco mais de 2 horas, recompõe a trajetória de Morrison como a de um herói mítico dos nossos tempos. Parte Dionísio, parte Orfeu e parte Fausto. Stone utiliza imagens que progridem do psicodélico ao infernal. A música dos Doors onipresente fornece comentários para toda a ação. O filme tem sido recebido com críticas unanimamente favoráveis. Os críticos destacam a performance de Val Kilmer no disputado papel de Jim Morrison. Curiosamente, a escolha de Kilmer para o papel enfureceu tanto a família do cantor e poeta quanto os 3 Doors sobreviventes. Abre aspas. "Ao longo do projeto, tive que lidar com uma chuva de especialistas que se ofereciam para me dizer como os anos 60 realmente foram e como as coisas realmente se passaram com os Doors", lembra Stone. Fecha aspas. Abre aspas novamente. "Mas a minha escolha era clara. Meu foco era Morrison, a poesia de Morrison. É ela que move todo o filme. Para mim, a história do Doors sempre foi, sobretudo, a história de Jim Morrison." Fecha aspas. Stone levou 4 anos para desenvolver e finalizar The Doors. Assina a direção e é coautor do roteiro final. O filme começa mostrando Morrison como um garoto tímido da Universidade da Califórnia que fazia filmes obscuros e enchia de poemas um grosso caderno espiral. Em seguida, envereda por sua transformação em popstar, em princípio relutante, Morrison logo se deixa intoxicar pelas doçuras do estrelato. Oliver Stone mostra-se particularmente brilhante nessa progressão do primeiro ato ao segundo, que corresponde no filme à impressionante reconstrução de uma América em processo de enlouquecimento. O roteiro flagra a oscilação básica da personalidade pública de Morrison, do narcisismo mais deslavado ao heroísmo poético. O filme pesquisa ainda outra transição de Morrison, do binômio bebida-drogas alucinógenas aos químicos pesados.
Stone retrata a descida aos infernos de Morrison, com a mesma meticulosidade com que documentou os combates no Vietnã. Segundo Stone, uma série enciclopédica de impedimentos legais colocado pelas famílias de Morrison e de sua namorada Pamela Coulson e pelos demais Doors impediram que fosse mais explícita em sua abordagem do espírito autodestruidor de Morrison, o que não impediu o cineasta de levar às telas uma visão peculiar do mito, e para Stone, Jim Morrison era apaixonado pela morte. Jim acreditava que estar vivo só valia a pena se ele pudesse correr todos os riscos, explorar todas as possibilidades, diz. Ele acreditava nesse flerte permanente com a morte, como forma de validar a vida. Stone confessa, contudo, saber pouco mais sobre Morrison. Eu acredito que ele viveu e morreu por sua arte, porque acreditava nela, diz. Mas a maior parte da vida de Jim ainda é um mistério para mim. Ana Maria Baiana, acho ela muito foda. E ela diz ali, né? Eu acho que o Oliver Stone forçou muito, pesou muito nas tintas dessa coisa, desse flerte do Jim Morrison com a morte. Eu vou abrir aqui a tela dos prints que o Vitor fez para a gente, mas antes só falar então que o filme é de 1991, né? Dirigido pelo Oliver Stone e traz no elenco Val Kilmer no papel de Morrison, Meg Ryan como Pamela Coulson, o Kylie MacLachlan, não sei pronunciar, como Rick Mazarek, Frank Willy como Robbie Krieg, Kevin Dillon como John Desmore e a Kathleen Kinlan como a Patricia Kennelly. E foram cogitados vários atores e cantores na época para viver o Jim Morrison, como John Travolta, o Bono Vox, e o Michael Hutchins, o vocalista do Texas, Jason Patrick, uma galera, mas o Val Kilmer matou a pau nessa. Então vamos vir aqui e o Vitor vai fazer as honras, né, Vitor? Deixa eu colocar aqui na tela. Ó. Aí, ó. Vamos lá. Aqui, como o Márcio falou, hoje que não falta, né, Vitor e Márcio, são leituras, biografias, revistas falando sobre Jim Morrison. Aqui está um catatal deles aqui, ó. Daqui ninguém sai vivo, não sei o quê, bababá. Acho que não aparece o meu cursor para vocês, né? Ali, então, o autor desse documentário que tem no YouTube falando sobre a verdade não autorizada sobre o filme do Oliver Stone, The Doors, o nome dele é Reed Berrickman, o nome do cara que fez essa pesquisa gigantesca que a gente vai ver nos próximos slides. Todo mérito para ele, porque esses slides foram prints de um vídeo que tem em inglês, mas a gente conseguiu trazer para vocês e poder debater junto, né? E colocar as nossas impressões também, né? Então ele fala que entre esses livros, você está vendo aí, o No One Here Gets Out Alive, que é Ninguém Daqui Sai Vivo, né? Por muitos ele foi criticado por ter muitas coisas que não são verdades também. E até fizeram uma brincadeira com um livro chamado Nothing Here But Lots of Lies, que rima com No One Here Gets Out Alive. Nada aqui além de um monte de mentira. Pode crer. E aí tem um monte de livros, alguns ele indica no final do documentário, entre eles o do Ray Manzarek, Like My Fire, e o do outro integrante, o baterista John Densmore, que é o Riders on the Storm. E também tem um que está lá no final. Eu queria muito ler o do John Paul Densmore. Eu conversei com o Gustavo, da Belas Letras, né? Porque a Belas Letras fez a reedição do Daqui Ninguém Sai Vivo aqui no Brasil, né? Daqui Ninguém Sai Vivo daqui, eu não lembro direito como é que ficou a tradução. E eu perguntei sobre a possibilidade, né, dele trazer mais livros sobre The Doors, como esse do John Paul Densmore, por exemplo, e tal. Ele falou que, cara, ele adoraria, porque ele gosta muito de The Doors, né? E a Belas Letras seria a editora legal para trazer. Só que ele falou assim, ó, o livro do The Doors vendeu pouquíssimo.
A galera fala, tem burburinho e tal, mas ninguém comprou a biografia. Que valesse a pena trazer outros títulos, né? Não é que nem Beatles, assim, que o pessoal é ávido, assim, qualquer lançamento Beatles vende que nem água. Ele comentou que se decepcionou um pouco porque não vendeu tanto, assim, que justificasse trazer outros títulos do The Doors para o Brasil, pelo menos através da Belas Letras.